Olá, pessoal. Olá, Diogo. Boa noite. Deixe-me só. Aí, câmera acho que tá ok agora. Fábio tá aí também. Deixa eu compartilhar aqui. Boa noite, boa noite. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar a nossa aulinha aí no meio do feriado, né? No meio da ponte aí com o feriado amanhã, mas enfim, faz parte. Pronto. Bom, vamos lá. Em termos de... Bom, mais uma vez, né? Boa noite, claro. Opa, tá ali. Agora que eu vi que a câmera tá no outro monitor, fica aqui no cantinho. Pronto. Mas vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos começar então aquela que, em termos de conteúdo, né, será a nossa última aula. Nossa última aula, porque, como eu já falei para vocês, né, na quarta-feira, depois de amanhã, a gente vai continuar aí com os exercícios. Eu vou passar aqui uma listinha de exercícios hoje. Inclusive, já vamos começar com essa parte dos exercícios hoje. E na quinta-feira, ver aquelas questões lá que ficaram pendentes, né, em termos da primeira avaliação. E na segunda-feira que vem, então, dia 7, como a gente já havia indicado para vocês, a A2, né, a avaliação 2, tá? Mas vamos lá, e como eu acabei de dizer, na verdade, a gente já tem aí algumas coisinhas, alguns exercícios para fazer hoje. Só antes, eu quero pegar aqui o nosso último tópico. Na verdade, são 2 pontos que eu quero colocar aqui hoje para vocês, tá? Vou colocar aqui agora 2 pontos. O primeiro deles é esse, como vocês podem ver aí. Nós podemos usar o Python para criar páginas na internet, ou mesmo... Opa, peraí que caiu um negocinho aqui. Ou mesmo para ler páginas a partir da internet. Não é nenhuma novidade, eu já havia comentado com vocês antes que nós podemos ler páginas, né, na internet. Então, existem maneiras diversas aqui da gente fazer isso, é aquilo que eu já indiquei em aulas anteriores, que é o web scraping. Mas nós não vamos aqui entrar no mérito aí de fazer o web scraping em si, tá? Na verdade, aqui muito mais do que ler a página na internet ou a partir da internet, tá? A gente pode plenamente fazer isso sem problema nenhum, pegar ali um HTML e ler o conteúdo daquilo dali. Eu já vou fazer mais um comentário. Mas, na verdade, o que eu vou mostrar aqui, e claro que isso aqui é só a ponta do iceberg, né? Vai ser como criar uma página, tá? Muito mais do que ler a página a partir da internet, vai ser criar uma página. Então, dependendo do contexto, imagine, né? Você quer criar aí um site, por exemplo, você pode contratar um serviço de hospedagem, né? Um WISP. Existem vários aí, inclusive alguns que eu inclusive utilizo em Portugal, muito bons e mesmo muito baratos, até diria eu. E você pode simplesmente colocar o seu código Python lá, ele vai criar a página a depender de determinadas condições. Ou seja, nada impede da gente colocar ali um código, repito, que dinamicamente cria uma página. Inclusive, eu já comentei com vocês, né, em inúmeros sites, é efetivamente isso que ocorre. Ou seja, você acede à página e, ao aceder à página, dependendo das suas configurações, por exemplo, a página mostrada para você é de um tipo ou é de outro tipo, tá? Dependendo aí das definições do seu dispositivo, dependendo se você está usando Mac ou Windows, se você está usando o Safari ou está usando o Firefox, ou Brave ou Chrome como navegadores, ou Edge, por exemplo. Então, plenamente possível, tá? A gente trabalhar com páginas e trabalhar, quer dizer, com páginas é o HTML, literalmente. Não sei qual de vocês, se algum de vocês tem conhecimento em termos de criação de páginas para a internet, e claro que quando eu falo criação de páginas aqui, eu não estou me referindo a usar um WordPress, por exemplo, né? Lógico que aquilo ali é um gerenciamento, né? É um gerenciador de um website,
mas não é exatamente criar páginas nesse sentido. O que a gente está falando aqui é o que é você trabalhar com o código da página e criar o código da página a partir do Python, tá? Como eu coloquei aqui, as páginas web nada mais são do que a combinação de texto, imagens e vídeos interligados, né? Ou seja, vinculados uma parte à outra por links. E é possível, então, ter códigos que geralmente vêm em JavaScript, é, não para criar a página, mas para ser executado na página, né, rodando no seu navegador. E, claro, a gente vai falar aqui de algo extremamente simples, porque, inclusive, há quem considere que HTML é uma outra linguagem de programação, tá? Eu não considero, não acho que seja. Não acho que seja porque você não tem as características básicas de uma linguagem de programação, como, por exemplo, tomada de decisão e etc., tá? Mas, enfim, sem entrar e sem aprofundar muito nisso, o ponto é que você consegue, então, com o Python, repito, criar páginas ou ler páginas, né? Nada impede, e eu repito aqui, né, já tinha falado para vocês antes, nada impede que você crie, então, esse programa, esse web scraping, por exemplo, em que ele vai ler uma página X qualquer. Até no início do nosso curso, eu tinha comentado com vocês aquela possibilidade de ler, por exemplo, decisões do STJ, vamos imaginar aí, ou do Tribunal Constitucional, ou de qualquer tribunal da relação, enfim, qualquer órgão do judicial, do Poder Judicial, no caso, né, aqui falando para juristas programadores, então nada impede de se pegar um desses órgãos, ou mesmo Tribunal de Justiça da União Europeia, os acórdãos e por aí vai, e isso tudo está na internet, isso está em páginas na internet, em princípio, pode estar também em documentos do Word, ou em documentos PDF, mas isso, enfim, como eu disse, a gente não vai entrar aqui neste tipo de arquivo, vamos nos contentar aí com os arquivos texto, tá? Então, a gente pode sim, sem problema, usar o Python para aceder àquele website e obter aquele texto. Aí eu posso, por exemplo, simplesmente criar ali um código que vá ler todos os acórdãos que eu queira e que estão ali no Tribunal de Justiça da União Europeia, por exemplo, e convertê-los automaticamente para PDF. E aí você pergunta assim, mas Matheus, qual é a vantagem disso? Eu posso entrar lá no site do Tribunal de Justiça, entro lá na parte da jurisprudência e baixo os acordos, faço o download dos acórdãos já em PDF, não é? É verdade, claro. Só que você precisa entrar no site, precisa lá inserir, vamos pensar aí, o número do acórdão, se você souber, ou você precisa fazer uma pesquisa, precisa filtrar aquilo dali, e depois você precisa fazer o download de um por um. Se você tiver com um pouquinho de pressa, digamos assim, você cria um programa no Python, um código no Python que vai fazer tudo isso para você de maneira automática. Porque se você já sabe quais são os números dos acórdãos, por exemplo, você pode pedir para o Python entrar no site, pesquisar para você, fazer o download daquilo e guardar em formato PDF, por exemplo. Pode fazer o download do PDF ou pode ler toda a página em texto e converter para PDF, se você tiver interesse. Ou converter para o Word, se você tiver interesse. Então, ou eventualmente você pode criar o código. Bom, eu não sei quais são os acórdãos, mas eu sei o tema. Eu às vezes dou o exemplo aqui, o tema proteção de dados. Eu sei que existem vários acórdãos do Tribunal de Justiça da área de proteção de dados. Eu não preciso nem aceder ao site para fazer essa pesquisa. Eu coloco no meu código, no Python, para que ele faça essa pesquisa para mim. Então, coloco lá, né? Pesquise os acórdãos sobre proteção de dados de 2010 até agora, 2020. E guarde tudo em formato PDF na pasta tal do meu dispositivo, do meu computador. Pronto. Ele pode fazer absolutamente tudo isso para mim sem problema nenhum, tá? A gente não vai avançar tanto, é possível, então aqui eu estou até numa espécie de encerramento aí das aulas, deixando aqui algumas perspectivas futuras, eu vou trazer alguns exemplos na quarta da semana que vem, não se esqueçam, na segunda-feira a gente tem
a avaliação, e na quarta-feira a gente tem efetivamente nossa última aula, e aí eu vou trazer aí alguns exemplos, claro, eu vou apresentar o resultado da avaliação, mas vou trazer também alguns exemplos aí um pouco mais práticos, para que vocês possam ver, então, esse tipo de situação funcionando. Mas antes da gente chegar lá, o que eu quero que você perceba? As páginas HTML, que são páginas da internet, portanto, contêm texto simples e marcadores. Então, uma página na internet, seja a página que for, tá? E eu estou aqui com uma página aberta aqui no meu navegador, tá? Ou seja, tem aqui, né, o Moodle, temos aí o Moodle com, inclusive já um documento aqui da aula de hoje, que nós vamos usar daqui a pouco. Mas isso aqui tudo nada mais é do que texto, tá? Um documento em texto. A gente pode vir aqui, tá? E, por exemplo, não na hora que eu imprimir, mas na hora que eu peço aqui para salvar, né, para guardar a página, eu posso vir aqui, tá? E na hora que eu estou salvando aqui, eu salvo o código-fonte da página. Tá? E ao guardar aqui, hoje é o dia 30, ao guardar aqui o código-fonte, o que ele vai apresentar para mim? Ele vai apresentar um documento, tá? Que é um arquivo de texto, igualzinho os arquivos, quer dizer, igualzinho, não é também tão igual, mas é um arquivo de texto, que eu estou abrindo aqui para mostrar para vocês, um arquivo de texto, como o nosso, digamos assim, né? Ou como os arquivos que a gente tem aí utilizados aqui, aqueles .txt, claro que é um pouquinho diferente, repito, tá? Deixa eu ver se ele já abre aqui, eu acho até no Visual Studio. Tá aqui, ó. Nós temos aqui um arquivo de texto. Tá? Esse aqui é, ó, vocês viram que eu tinha salvado aqui, guardado aqui na mesma pasta da aula de hoje, tá? É esse documento. E isso aqui é texto. Tá? Claro, todo colorido, eu estou abrindo aqui no Visual Studio, tá? Então ele tem aí alguns elementos, mas vocês podem ver, inclusive aqui, né, onde está aqui o rato, aqui ele diz que é o HTML, mas isso aqui tudo é texto. Então, voltando aqui para o PowerPoint, como vocês podem ver, as páginas contêm texto simples e marcadores identificados pelos símbolos de menor e maior, que é o que a gente vê aqui, ó, na linha 1. Começa pelo símbolo maior e menor, HTML. Aqui eu tenho outra marcação, tá? Que é a marcação HTML. Aqui eu tenho outra marcação, que é a marcação head. Aqui eu tenho outra marcação, que é o title, que obviamente, como vocês podem ver, é o título da página. Aqui eu tenho outra marcação, que é um link. Aqui eu tenho uma outra marcação, que são metadados. Tá? E aqui continuam os metadados. Aqui eu tenho um outro link. Aqui eu tenho uma marcação indicando um script, como eu disse, ó, JavaScript, está aqui. Tá? E depois eu tenho aqui o meu JavaScript, né? O meu script em Java, com a linguagem Java. Tá? Isso aqui tudo é um script, é um código que é executado quando acedemos à página do Moodle. Tá? E aqui terminou meu script, porque aqui vocês estão vendo a barra normal, tá? Quando vocês virem uma barra normal, acabou o script. Assim como aqui, ó, na linha 24, acabou o head. O head é o cabeçalho da página, vamos pensar assim. Depois nós começamos o corpo, né? O body, tá aqui, ó, começa com uma nova tag. Enfim, o que eu quero destacar? Isso aqui tudo é texto. É um arquivo em formato texto, com uma outra extensão. Vocês podem ver aqui em cima, ó, que ele termina, claro, com .html, ou podem ver aqui, né, no nome, .html, em vez de .txt, ele guarda como .html, tá? Mas é um documento em texto, é em formato texto. O Python lê isso daqui do mesmo jeito que ele lê lá o nosso arquivo TXT. Se eu quiser utilizar lá o método read, né, abro esse documento aqui, atribuo a um ponteiro, como a gente já viu, e aí eu coloco lá, né,
arquivo, ou o nome do ponteiro que eu quiser colocar, .read, ele vai transformar isso aqui tudo em uma única string. Ou se eu quiser o read lines, como a gente já viu, ele vai ler linha por linha. Então, isso aqui é um documento texto, e isso aqui, repito, é o código da página do Moodle. Vocês viram que eu acabei de guardar a página e está aqui, ó, o documento com a página do Moodle. Então, nós podemos pedir para o Python, e aí vocês viram o processo que eu fiz. Tá? Eu entrei aqui na página, vim aqui, pedi para salvar a página, né? O guardar como, e me deu esse documento. E depois eu venho aqui e leio o conteúdo desse documento para ver o que a página está fazendo. Em vez de eu fazer tudo isso, eu posso fazer com que o Python faça isso para mim. Eu crio um código em Python que vai fazer todos esses passos. Ele vai aceder ao Moodle, vai guardar aquela página neste formato HTML, por exemplo, ou vai guardar em outro formato qualquer, enfim, aqui depende do que a gente vai querer fazer. E depois eu peço para ele ler tudo isso daqui e me dizer o que tem, o que não tem. Tá? Aqui na página, né, nós temos aqui um outro script, está começando aqui, tá? Aqui, obviamente, no footer, né, no rodapé, então nós temos aqui um outro script, como vocês podem ver, tá? Sendo aqui executado na página em JavaScript, tá? E terminou. Então, eu tenho aqui um documento aí de 600 linhas, tá? Em formato texto, que em vez de eu vir aqui e ficar olhando tudo isso, vendo, meu Deus, o que ele está fazendo, o que não está fazendo, eu posso pedir para o Python fazer isso para mim. Aí eu citei o Tribunal de Justiça, a gente pode aqui, tá? Se eu não lembro agora eu acho que é isso aqui, tá? Exatamente, está aqui. Tá? Podemos fazer exatamente aquilo, né? Aquilo que eu mostrei anteriormente, no caso. Tá? Pesquisar aqui, deixa eu ver se a gente acha aqui. Se não, era só... Tá? Era só realmente para mostrar. Eu precisaria do número, não lembro agora do número aqui. Tá aqui, o search form tá aqui. Eu não vou lembrar do número deste acórdão, mas a gente coloca aqui o Shrems, ele provavelmente vai encontrar. Tá, vamos aqui gastar aqui 2, 3 minutinhos. Está aqui, ó, que é esse documento mesmo. Então, eu sei lá que é do Shrems. Eu sei o nome de uma das partes. Tá? Então, eu posso vir aqui fazer isso que eu fiz. Ó. Aí, opa, eu tenho aqui, ó, tem aqui, eu quero português. Tá aqui, ó, isso aqui é um documento em formato TXT. Tá? Aí eu posso fazer aquilo que eu fiz antes. Posso vir aqui, salva a página. Tá? Vou também deixar aqui, código-fonte já está aqui. Ou posso vir aqui, né, guardar em PDF. Tá? Ou mesmo aqui, ó, talvez aqui a gente já tenha ele mesmo, ou não, aqui vai ficar só o próprio documento. Enfim, nós temos a página, tá? E depois eu vou lá, aí eu vou ter de abrir, tá? Esta página que está aqui, estou abrindo ela aqui, vai abrir lá no visual também. Está aqui, ó, outro documento em HTML. Tá? A linguagem, como eu falei, alguns chamam aí, está aqui é o texto, ó, o texto vocês estão vendo aqui, ó. O texto em português está todo aqui. Tá? Com todas as tags também. Vocês estão vendo que no meio do texto aqui, ó, eu tenho essa tag aqui, por exemplo, isso aqui, ó, que eu selecionei. Ou seja, todo documento HTML, no fundo, ele vai ser isso, ele vai ser igual a isso que eu estou mostrando para vocês. Deixa eu iluminar um pouco mais aqui. Ele vai ser desse jeito. Ele vai ser um texto, tá? Um arquivo texto, em formato texto, com todas essas tags que começam com o sinal de menor e terminam com o sinal de maior. E isso, repito, então, nossa, aqui está muito forte. Eu repito, então, isso aqui a gente pode usar o Python para trabalhar isso para a gente, tá? Essas sequências, como eu falei, são as tags, já tinha colocado, elas indicam o início e o fim de um elemento, foi o que eu mostrei agora há pouquinho, né? A hora que eu mostrei aí o próprio documento HTML. A página se inicia aí com essa tag e termina com barra e aquela outra tag.
E aí, como vocês viram, temos aqui no início a tag HTML, claro, lá no iniciozinho, tá aqui, ó, começou aqui o documento. Temos a tag head, temos a tag meta, temos a tag link, temos a tag title, né? Temos a tag script para indicar alguma coisa, tá? Ó, aqui nós temos um código aqui em JavaScript dentro da página. Portanto, na hora que eu entro aqui nesse documento, tá? Ele está executando isso daqui. E aqui vocês podem ver um if, né? Um outro if. Aqui, claro, é JavaScript, então é uma linguagem um pouquinho diferente do que o Python, óbvio. Tá? Vocês já sabem disso. Tá aqui, ó, a linha de comentário semelhante ao Python, né? Só que em vez de ser lá o jogo da velha, né? O símbolo do hash, a gente tem aqui duas barras, como vocês estão vendo. Tenho aqui um else if, tá? Em JavaScript. E como eu falei, é um pouquinho mais complicado, mas enfim, é uma linguagem do mesmo jeito. Aqui temos uma outra tag, que é a tag body, e por aí vai. Por que eu estou, entre aspas, gastando esse tempo aqui para falar disso? Porque se você quiser trabalhar com páginas na internet, o que você vai pesquisar? Você vai pesquisar pelos sinais de maior ou menor. Aqueles dois que estão ali em rosa. É isso que você precisa pesquisar. Claro, você precisa conhecer essas tags também. Mas o que você vai pesquisar vai ser isso. Porque é justamente isso e logo o que vem em seguida que você vai querer saber. Eu estou no momento do HTML, eu estou no momento do body, eu estou no momento do title, eu estou em que momento do documento. Então, você pode colocar isso num texto, tá? Você pode colocar isso no texto, no código, desculpa, executar, e o Python cria esse documento para vocês. Então, se vocês ainda não fizeram download, tem ali, eu já tinha até mostrado aqui no próprio Moodle, tá? Vamos fechar aqui. Tá aqui no Moodle o último documento, é esse aqui, a docs de apoio para a aula de hoje. Tem alguns documentos, alguns arquivos aqui dentro. E um deles é esse exercício 40, tá? Já está lá. Então, o que a gente tem aqui no 40? Vamos voltar para cá. E o 40 nós temos esse HTML. Tá? Ou seja, eu tenho aqui um documento HTML, em que eu indico aqui que é um documento do tipo HTML. Eu estou usando como língua, lógico, ali eu coloquei PTBR, né? O português do Brasil. Poderia ser PTPT do mesmo jeito, resultaria ser exatamente o mesmo. Eu tenho aqui a minha tag head, eu tenho meta para indicar aqui o tipo de formatação do documento, que é o TF8, é o padrão, tá? Não vou entrar no mérito aqui, porque foge um pouquinho aqui o nosso objetivo. Tem o título da página, Programação para Juristas, e depois eu tenho o corpo, tá? E aí vocês podem ver que eu tenho essa mensagem, e eu tenho aqui P e um monte de números e o barra P. E depois fechamos o bar e fechamos o HTML. Isso é que eu estou vendo código, mas eu quero ver isso aqui onde? Quero ver isso aqui no meu navegador. E no meu navegador, eu tenho isso daqui. Vocês podem ver aqui, ó, que eu tenho o título, Programação para Juristas, tá ali em cima, até ali mostrou ali a legendazinha agora. Eu tenho a mensagem Olá, programadores, e eu tenho os números, um número por linha. Portanto, isto que está aqui, este documento, corresponde a esta página. E eu repito que se eu quiser, tá? Se eu quiser, eu posso usar o Python para criar isso aqui para mim. Eu posso usar o Python para quê? Para colocar esse código em uma página, em um arquivo com extensão HTML. A gente não estava abrindo os arquivos com extensão TXT. Fizemos isso nas aulas da semana passada. Números.txt, pares.txt. Então, o que eu preciso fazer para criar uma página? Eu preciso simplesmente abrir, em vez de .txt, colocar .html. E no conteúdo deste documento, o que eu coloco? Eu coloco esse código que está aqui. Então, eu peço para o Python,
Tá? Eu poderia aqui, né, num exemplo aqui, eu poderia colocar aqui, vamos imaginar que a gente já tivesse aberto o arquivo aqui antes, né? Já temos lá o open, etc, né? Vou colocar desse jeito aqui. Então, poderia colocar aqui, por exemplo, arquivo, se fosse esse o nome, tá? Ou página, né? Página, tá? Ponto write. O que a gente faria? Colocaria isso daqui, ó. Por exemplo, tá? Deixa eu selecionar aqui, não é tudo, é isso aqui. Só para colocar como exemplo, coloco isso aqui, ó. E pronto, eu estou escrevendo no arquivo, estou gravando aquilo que eu quero. E depois eu carrego o arquivo HTML. Então é só isso. Quer dizer, só isso, né? Claro que a gente precisa conhecer essas tags, conhecer aí a estrutura dessas tags, o que vem antes, o que vem depois. Mas para você criar uma página na internet, é isso. Você precisa ter um programa no Python que coloque aquelas tags no arquivo HTML para você. Ao fazer isso, você vai ter aqui a sua página. Óbvio que você não vai criar uma página, pelo menos em princípio ninguém quer criar uma página tão insossa como essa daqui, tá? Agora, é uma questão aí, claro, de você conhecer a linguagem HTML e saber o que colocar. O ponto aqui não é ensinar HTML para você hoje. O ponto aqui é mostrar para você que se você conhecer os códigos em HTML, você pode usar o Python para fazer isso para vocês. E aí, como está aqui, você pode ter isso usando o código. Então, nós temos aqui no 40, tá? Eu executo o 40, e veja que aqui eu tenho só o arquivo TXT. E aqui eu tenho o 41, que eu estou fazendo exatamente a mesma coisa. Vocês podem ver que aqui ó, não tem este arquivo, ó, página 1.html. Ele não existe aqui. E eu vou executar aqui o 41. Então, vamos lá. Opa, não, é aqui no... Aqui. Então, Python 3, exercício 41.python. Executou. Tá ok? Ele executou. Tá? Como é que eu sei que ele executou? Ele executou porque ele não deu absolutamente nenhum erro. E, além disso, vocês estão vendo aqui embaixo, página 41. E o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo exatamente. Eu abri aqui o página 41.html. Vocês estão vendo aqui. É o que está aberto. Que é exatamente igual ao 40. Tá? Então, eu tenho exatamente a mesma coisa. A única distinção é que aqui eu comecei com 0. Como vocês podem ver, foi de 0 a 9. E aqui ele está de 1 a 9. Tá? E por que ele está de 1 a 9? A gente olha aqui o código. Tá? Ou seja, aqui eu não indiquei o início. Então, percebam, de toda sorte, independentemente disso, aqui é só colocar o 0 aqui. Tá? Coloca o 0, vírgula, pronto. Está resolvido. Na hora que eu executar aqui, tá? Executou, voltamos para cá. Temos aqui agora páginas 41, tá ali, ó. Então, eu tenho aqui ó, um documento, eu estou abrindo, pedindo para abrir o arquivo, página 41.html, do mesmo jeitinho, exatamente igual, como, opa, aqui, exatamente igual, como nós abrimos o .txt. Estou colocando o W, porque eu quero que ele reescreva sempre, tá? Então, é isso que eu quero que ele faça. Estou colocando aqui o tipo de código, como eu falei, o UTF-8. Tá? Isso aqui não é só uma questão de codificação, para que ele mostre sempre, por exemplo, a cedilha como cedilha, em vez de mostrar um símbolo diferente. Ok? E eu estou abrindo isso como o ponteiro chamado página. E depois, nesse ponteiro chamado página, eu quero que ele escreva o código em HTML, que foi exatamente o que eu fiz aqui, né? Que eu tinha criado ali. Então, tem aqui. E na hora que eu abro este meu documento ali, página 41.html, no meu navegador, tá aqui, ó. Tá? Eu tenho aqui o meu, eu tô com a lâmpada aqui do lado, eu tenho aqui a minha página igualzinha, uma criada
no HTML puro, que é o 40, tá aqui, tá? É o 40, criado aqui, eu digitei esse código. E outra eu pedi para o Python, tá aqui, ó, crie um arquivo para mim com este código. E tá ali criado. Portanto, nós podemos criar páginas com o Python. E claro que você deve estar pensando assim, mas Matheus, criar página com o Python é burrice. Por que é burrice, é estupidez? Porque eu estou tendo de digitar muito mais coisa. Afinal de contas, eu tenho de pensar em abrir um arquivo, que é o que está lá na linha 1. Eu tenho de pensar qual é o modo. Tá? Eu tenho de, no fim das contas, e aqui eu estou falando em termos de digitação, eu tenho de digitar isso aqui, ó, todas essas vezes. Eu tenho de pensar que, poxa, mas para colocar ali os números, então eu tenho de criar aqui esse for, não sei o quê, qual será, qual não será, e por aí vai. Por que eu simplesmente não crio aqui o HTML, como está aqui, já que eu vou ter que digitar aí a mesma coisa? Né? Porque vocês podem ver que tudo que está aqui no meu código Python, exatamente aqui, ó, está tudo aqui. Então, por que eu não crio só o código HTML? Né? Eu estou tendo um trabalho maior aqui, eu estou tendo mais trabalho. Tá? Se a gente for pensar aqui em termos de uma contagem de caracteres até, eu poderia dizer que aqui neste código em Python tem mais caracteres do que aqui neste arquivo 40. Tá? Então, qual seria aqui a vantagem de você criar no Python? Bom, a vantagem é que no Python você pode alterar sua página conforme o andar da carruagem, digamos assim. Você pode alterar a sua página de maneira dinâmica. Se eu crio esse arquivo deste jeitinho aqui, tá? Ele vai estar fixo, digamos assim. Ele é imutável. Ele não pode se alterar. Por outro lado, se eu crio aqui, eu consigo alterar conforme as circunstâncias. Eu posso colocar do tipo um if-else e dizer assim, olha, se for tal coisa, crie a página com este conteúdo. Mas se for outro, se for o else, crie a página com tal conteúdo, com conteúdo diferente. Eu não consigo fazer isso se eu tiver aqui o 40, né? Ou no modelo do 40, porque aqui já é tudo pré-programado, pré-embutido no código HTML. Eu não consigo alterar de maneira dinâmica, em princípio. Outra vantagem, com o código em Python, eu posso criar novas páginas a depender do que o utilizador estiver fazendo no meu site. Eu posso, por exemplo, colocar que se o utilizador fizer tal coisa, ele executa o 40.py lá no meu servidor, lá no meu computador, onde a minha página, o meu site está hospedado. Se ele executar outra coisa, executa o 42.py e apresenta uma outra página com outro conteúdo completamente diferente. Então, aqui a questão realmente é de, digamos, utilizar a imaginação para que a gente possa pensar em como fazer isso. E nós temos ainda uma maneira mais fácil ainda de fazer, que é o que está no 42, eu já vou até aqui mostrar, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, eu escrevo o página.write uma única vez, e depois eu coloco todo o conteúdo como se fosse aqui um comentário. E aí, de novo, aqui a gente executa o 42, tá? Cadê o aqui? Vamos executar aqui o 42. Ele cria uma nova página. Temos aqui agora a página 42, que tem, de novo, o mesmo código, como vocês já viram. E na hora que eu abro a página aqui, o HTML, no meu navegador, eu tenho aqui a página igual ao 41 ou igual à página 40 que eu fiz, digamos, por conta própria. Tá? Exatamente a mesma coisa, feita, repito, de 3 maneiras diferentes. Uma, eu digito todo o código, e nas outras, ou eu coloco aqui o página.write, ou eu simplesmente uso aqui uma outra maneira, mas o conteúdo é exatamente o mesmo, tá? De se fazer aquilo dali.
Deixa eu ver aqui, o Diogo colocou, se tivermos um exercício na avaliação sobre o HTML, temos que saber os códigos, né? Ou só saber a parte do Open e enumerar. Só a segunda opção, tá ok, ô Diogo? Mas essa parte aqui do HTML, como isso aqui é uma introdução, e me perdoe aqui, Diogo, a redundância que ela é proposital, tá? Como é uma introdução super introdutória, eu não vou colocar HTML na avaliação. Tá? Justamente porque eu sei que senão vocês teriam de mexer com esses códigos e etc. Nosso objetivo aqui não é isso, então fiquem tranquilos. O que eu quero que vocês percebam aqui é que é plenamente possível que, dependendo do que vocês forem fazer, eu diria que mesmo é recomendável você usar o Python para criar as suas páginas, tá? Mas, repito, não vou colocar nada, em princípio, para criar página de jeito algum, tá? Justamente por causa disso. Né? A questão é como você muito bem colocou no questionamento, quer dizer, o código aqui em HTML vocês não são obrigados a saber. Deste código aqui, o que vocês teriam de saber é o que está aqui nas linhas 1 e 2 e depois o que está aqui no for. Isso aí sim, tá? Mas o conteúdo em si, vocês não teriam de saber. Então, como eu disse, isso aqui é muito mais para vocês verem a possibilidade de como isso pode ser executado, na verdade, para que saibam que existe, né? Que isso é plenamente possível. Claro que para quem está começando e para quem, não sei se é o seu caso, né, Diogo, mas talvez ele da maioria que está desde setembro, 3 meses aí tendo aula de programação, isso aqui possa parecer, né, um bicho de 7 cabeças, mas não é não. Tá? Então, com o tempo, isso aqui é plenamente possível de ser feito, né? Enfim, trazendo isso aqui para vocês, tá ok? É possível criar a partir de dicionários, tá? Então, vamos executar em primeiro lugar o 43. Primeiro, vamos ver aqui, o que a gente tem aqui de documentos. Vamos executar aqui o 43, tá? Que é esse daqui, foi executado, tá? E temos aqui uma nova página, como vocês podem ver aqui, ó. Um novo arquivo, tá? Que é um HTML também, tá aqui, tá? Como é que a gente visualiza esse HTML? Eu vou abrir aqui no navegador. O HTML é esse daqui. Vocês podem ver pelo título da página, que é uma lista de filmes. Tem os tipos, né? Ou se é drama, se é policial, se é guerra, etc. Não os tipos, os gêneros. E aí nós temos os nomes aqui dos filmes. E o que nós temos aqui, na verdade, em termos de Python? É o 43. Temos aqui um código em que eu tenho um dicionário, como vocês podem ver. Eu estou criando um dicionário e aí eu coloco a categoria drama. Dentro da categoria drama, que é a chave no meu dicionário, qual é o valor desta chave? É uma lista com 2 filmes. Comédia, eu tenho, que é a chave, eu tenho uma lista com 3 filmes. Policial, a mesma coisa. Guerra, a mesma coisa. Então, eu estou criando um dicionário. Aí eu crio um arquivo. Está aqui, ó. Abro o arquivo, chamado filmes.html, é um arquivo de texto, do mesmo jeito, só muda a extensão. Como muda a extensão, agora o navegador consegue ler como HTML. Tá? Abro no modo escrita, mas substituindo se já existir. Chamo de página, e aí nessa página eu escrevo o quê? Eu uso o write para escrever isso daqui, e eu crio o meu for. E aqui, lembrem-se, aqui que eu estou fazendo com o C e o V, eu estou colocando aqui, ó, nos itens, aqui o método é autoexplicativo, então eu estou usando o método items do dicionário, e estou dizendo que para cada um, você vai pegar a chave e o valor. Portanto, em cada um destes for, nós sabemos que esse for vai ser executado 4 vezes. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando na primeira vez que ele executa, primeira vez que esse for executou, o C, a variável C, vai receber a palavra string, drama, e a variável V, não é a 10, aqui, a variável V vai receber o quê?
esta lista, tá? Vai receber essa lista. E aí vejam o que eu estou fazendo em seguida. Eu estou colocando lá no meu arquivo HTML o quê? Eu estou colocando no formato H1, isso aqui é uma tag HTML, então eu estou usando essa tag, e o que essa tag HTML faz? O H1. O H1 o H1 é o título 1, ou seja, é um formato maior, como vocês podem ver, tá? Aqui. Tá? Então, vocês podem ver nesse documento que as chaves estão com uma fonte um pouco maior do que o nome dos filmes. A gente pode até visualizar isso melhor, eu já vou chegar lá, mas eu vou mudar aqui para H3, tá? Aqui embaixo. Mas antes de explicar, tá? Vamos executar de novo, só para vocês visualizarem isso. Tá? Executei aqui, não mudou nada, porque eu tenho de recarregar. E aí vocês percebem, ó. Agora o título do filme está bem menor, tá? Está um pouco menor. Então, voltando para o código, eu já sei que o H1, tá? Como está aqui, é essa tag que transforma o meu texto em título. E aí, o que eu estou colocando? %S. Por quê? Porque eu estou pedindo para ele mostrar o que está na variável C. E o que está na variável C, a gente já sabe que são as chaves. Portanto, ele vai mostrar drama, comédia, policial e guerra. Eu estou dentro do meu for. Só que eu estou usando o método capitalize. E o que o método capitalize faz com uma string? Ele coloca a primeira letra em maiúscula. E nós estamos vendo aqui que todas as chaves estão com letras minúsculas no início. Mas na hora de mostrar, como vocês podem ver, o drama, depois ali comédia, policial e guerra, ficam com letras maiúsculas. Agora, eu tenho dentro deste for um segundo for. E qual é a lógica aqui? Percebam que, eu repito, imaginem, vamos pensar aqui, depois a gente pode até colocar no tutor, tirando a parte ali do HTML, claro, a gente não vai criar um arquivo, tá? Mas eu quero que vocês percebam essa lógica aqui deste for dentro do outro for. Então, repito, quando o Python chegar aqui na linha 17, a primeira execução, na primeira vez que ele executar esse for, porque a gente sabe que, repito, o for vai ser executado 4 vezes, porque eu tenho 4 itens no meu dicionário. Portanto, a variável C vai receber o drama e a variável V vai receber a lista. Só que eu tenho vários itens nessa lista. Então, eu tenho de criar um segundo for dentro do primeiro, para que o Python leia o primeiro item e mostre, e depois ele leia o segundo item e mostre. E é o que eu faço aqui, ó. Para cada elemento, né, eu chamei de variável E, nos valores, eu vou mostrar aqui no formato H3, tá? Mas eu vou mostrar o E. Como eu disse, eu vou colocar isso aqui no tutor, tá? Vamos fazer aí a devida adaptação. Deixa eu só abrir, não tinha aberto aqui. E vou pegar esse código aqui para que vocês vejam o que esse for está fazendo. Isso aqui é importante. Vamos tirar a parte do arquivo, porque nós não vamos, obviamente, criar nenhum arquivo aqui. Tá? Vamos tirar isso aqui. Tá? Vamos tirar aqui opa, aqui. E vamos tirar esse último, que a gente não vai escrever nada em nenhum lugar. Ah, mas claro, também vamos alterar aqui para um print. Tá? Vamos tirar o H1, porque eu repito que o importante aqui é o for, e vamos aqui também converter para um print. Quer dizer, agora vocês já conseguem perceber, creio eu, o que esse programa está fazendo. Então vamos lá dar uma executada nele. A gente vai executar. Temos aqui, criamos o nosso dicionário, tá? Em primeiro lugar. Cadê? Eu não tô vendo aqui, porque a lâmpada está aqui bem na frente do monitor. Deixa eu virar um pouquinho só aqui, acho que vai... Deixa eu colocar para cá, para cima. Acho que agora vai ficar melhor. Pronto. Deixa ela um pouco mais forte. Vocês sabem que home office é isso, né? Mas vamos lá. Estamos criando o nosso dicionário. Está aqui, ó. Meu dicionário está criado.
Meu dicionário tem aqui a chave, e para cada chave nós temos o valor, e cada valor é uma lista. E depois nós temos o for. E o que eu quero que vocês percebam são as variáveis C e V. Como eu disse, na primeira execução, o C vai ser o drama, que é a chave, veio para cá, e o V está recebendo esta lista toda aqui. Tá? E aí ele vai mostrar, então, o C aqui em letras maiúsculas. Mostrou lá, drama. E agora ele vai fazer um outro for para varrer só a lista. Portanto, aí nós temos um for dentro de um for. Ele vai executar duas vezes, porque ele vai mostrar o Cidadão Kane e depois o Poderoso Chefão. Tá? Que aqui em Portugal é o Padrinho, o nome desse filme, se não estou em erro. Né? No Brasil, que se chama de O Poderoso Chefão. Né? Então, nós temos ali, tá? Deixa eu executar aqui. Exato, é isso mesmo, Diogo. Ele mostra lá Cidadão Kane, executa de novo agora, é o Poderoso Chefão, né? E ele mostra o resultado. Aí ele volta lá para cima. Agora ele vai para o segundo item do dicionário. Portanto, agora a variável C vai receber o valor comédia e a variável V vai receber a segunda lista. Como vocês podem ver, o C recebe comédia e o V está apontando para a lista. E ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Mostra lá a comédia, agora vendo aqui o método capitalize, ok? Então, ele mostra e depois ele vai para cada item. Tempos modernos, o American Pie e o Dr. Dolittle. E pronto. E assim a mesma coisa para o próximo. Só que o que eu estou fazendo lá, e aí a gente volta aqui, agora eu vou botar a lâmpada aqui perto de novo, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem aqui exatamente a mesma coisa. A única diferença é que, em vez de eu mostrar na tela, eu estou pedindo para gravar no arquivo. Só isso. E, claro, eu estou acrescentando ali aqueles códigos do HTML. Mas, em suma, em síntese, eu estou fazendo com que ele grave no arquivo. Se eu quisesse fazer isso para um TXT, como a gente tinha feito antes, era só eu duplicar aqui, né, esse arquivo 43. Podemos até fazer isso aqui agora. Tá? Deixa eu duplicar ele aqui. Temos uma cópia. Eu vou chamar, vocês já viram ali, apareceu ali, ó, a cópia, 43 cópias, só que eu vou renomear e vou colocar aqui -1. Tá? Tá ali. Opa, deixa eu tirar o... Ele ficou com a extensão, não é a extensão que eu quero. Tá aqui. Então, eu posso aqui, em vez de colocar filmes.html, eu vou colocar aqui filmes.txt. Tá? E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou tirar tudo isso aqui, ó. Tá? Tô tirando aqui. E ele vai escrever, eu vou tirar também aquele H1 e o H3, porque o H1 aqui e o H3 são códigos do HTML, tá? Então a gente não quer isso no nosso HTML, porque agora não temos mais um HTML, e vamos tirar essa última página, né? Esse último código. Pronto, que é o 43-1. Executamos o 43-1. Ele executou, e como vocês podem ver, já temos aqui o filmes.txt, que foi o que a gente acabou de criar. E na hora que eu abro aqui o filmes.txt, eu vou abrir ele aqui mesmo, tá tudo aqui, ou eu posso abrir aqui no meu editor, tá aqui, ó. Opa, eu abri o HTML, não é HTML que eu quero, é esse aqui. TXT tá aqui, ó, meu documento TXT. Tá? Então, eu repito, é exatamente a mesma coisa que a gente fez. Né? Quando a gente quer criar um arquivo HTML, é exatamente a mesma coisa. Né? Com, obviamente, a diferença que no arquivo HTML, deixa eu fechar isso aqui, né? Se a gente quer o HTML, a gente tem de colocar os códigos do HTML, claro, para ele ficar formatado desse jeito correto quando a gente vai para o navegador. Tá? Mas, em termos de Python, o raciocínio é exatamente o mesmo. Absolutamente o mesmo. Tá? E, por fim, para a gente finalizar,
a gente pode escrever determinado conteúdo em um arquivo utilizando essa função print. Isso aqui eu já tinha comentado também antes. A gente pode usar a função print para escrever em um documento. A gente pode usar o write, como a gente tem feito até agora, ou podemos usar o print. Do jeitinho que vocês estão vendo aqui. Eu vou criar lá o meu ponteiro. Aqui eu chamei de documento. Uso a função open, abro o arquivo do jeito que eu quero. Aqui usei o W, porque eu quero gravar no arquivo, escrever no arquivo. E depois eu uso um print. E aí o print vocês já conhecem, exatamente igual. Tudo que a gente viu no print, vocês vão fazer exatamente igual. Se quiser colocar lá o porcento de, né, entre aspas, por exemplo, para colocar um inteiro, e depois coloca lá o porcento e o nome da variável, perfeito. A única questão que é diferente é aquilo que vocês estão vendo ali, no finzinho do print. E eu tinha falado isso em aulas anteriores. Eu falei que o print, ele é uma função para gravar dados em algum lugar. E para a gente, é claro, a gente não diz que gravou na tela. A gente diz que mostrou na tela. Tá? O print é usado para mostrar algo para nós. É claro. Quando a gente está pensando na tela aqui no meu monitor, óbvio, ele está mostrando para mim alguma coisa. Perfeito. Mas, na verdade, do ponto de vista estritamente técnico, o que a função print faz é gravar dados no dispositivo de saída que você, programador, definir ali na função print. Só que o que a gente fez até hoje? A gente não colocou nada. E quando a gente não coloca nada, quando tem essa omissão do destino, vamos pensar assim, quando a gente omite, a gente não diz onde a gente quer gravar esses dados, o Python entende que é o dispositivo de saída padrão. E o que é o dispositivo de saída padrão de todos nós? Quando nós temos aqui, eu estou aqui com o meu portátil aqui na minha frente, qual é o dispositivo de saída? É a tela. É o monitor aqui do portátil, ou o segundo monitor que está aqui do lado. Então, quando o Python, eu repito, tem a função print e não há absolutamente nada, o Python entende que é o dispositivo de saída padrão. Se por algum acaso, imaginemos que você tem um computador em que você não tenha, por algum motivo qualquer, um monitor. Tá? Você, de repente, tem só a placa-mãe e está executando com um teclado USB inserido lá e pronto. Então, você está tomando todo o cuidado para não digitar nada errado. E vamos imaginar que nessa placa-mãe, essa motherboard, o dispositivo de saída seja uma impressora. Portanto, o Python vai entender que a impressora é o dispositivo de saída padrão. E na hora que você colocar o print, em vez de mostrar na tela, no monitor, porque não tem monitor, nessa placa-mãe, você está só com aquela placa-mãe na tua mão, né? Você está com o computador rodando ali, funcionando só com a placa-mãe, vamos imaginar, memória, claro, mas não tem um monitor ligado nele, tem só a impressora, vai imprimir alguma coisa, vai sair alguma coisa na tua impressora. Só que aqui não, e vocês percebem ali, obviamente, a palavra file. Então, eu estou indicando aqui nessa linha Python, grave esta frase, que está entre aspas, que é uma string, mas em vez de enviar esta frase para o dispositivo de saída padrão, que eu repito, em 99% das vezes vai ser o seu monitor, eu estou dizendo ali no final para o Python, em vez disso, mostre no documento, mostre não, grave, né? Aquela informação no arquivo, né? No file chamado documento. Então, isso aqui é a mesma coisa que o arquivo, ou que seria o documento.write. Mas qual é a vantagem aqui do print? Primeira vantagem, vocês já conhecem e conhecem detalhes e a gente consegue formatar de maneira diferente. Lembra o nosso %.2f? Para colocar números float com 2 casas decimais? Eu faço isso com um print, por exemplo. Posso fazer isso com um print.
A única diferença, repito, então, é que se eu quero gravar algo no documento, eu tenho de colocar ali file, sinal de igual, e o nome do ponteiro. Obviamente que aqui eu chamei de documento, então é o nome do ponteiro. Se ali fosse, né, do lado do open ali na linha anterior fosse, sei lá, transmissão, né? Então, óbvio, file igual transmissão. Enfim, é o nome do ponteiro que você escolheu. E aí, claro, no final você fecha. Tá? Ah, preciso fazer o open e o close? Não, você pode usar o with, sem problema. Do mesmo jeito que a gente já fez, que vocês têm aqui, tá? Aqui, ó. Tá? Em vez de eu ter aqui ó, o página.write, eu posso simplesmente colocar print, tá? Esta mensagem aqui, C capitalize, ponto final, sem problema. Mesma coisa, tá? Só que aí eu colocaria, como eu disse, né? Poderíamos pensar que seria desse jeito aqui, ó, tá? Aqui eu teria print, tá? Ponto file, tá? Igual, e você já viram ali, até que ele mostrou, página. Tá? E aí, acabou. Então é a mesma coisa. A linha 18 é igual à linha 19. Elas fazem a mesma coisa. Tá? Se eu não colocar isso aqui, se aqui eu tirar isso, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar no dispositivo padrão de saída aqui do meu portátil, que é esse segundo monitor. Então, a gente pode fazer, repito, usar um, usar o outro, tá? Como for mais conveniente, tá? Ah, na avaliação, como vocês acharem melhor. Fica a critério de vocês. Se vocês querem usar o write, o método write, né? O nome do ponteiro, ponto write, e depois o que vocês querem gravar. Ou se quer usar aqui o print, coloca a mensagem, vírgula, file e o nome do ponteiro. Indiferente para mim, tá ok? Coloquem como vocês acharem que tem de colocar, ok? E para a gente fechar então a aula de hoje, pessoal, temos aqui esse exercíciozinho simples. Vamos começar aqui, fazer aí uma bateria, uma série de exercícios, tá? Sobre abertura, né, e leitura de documentos, de arquivos, essa parte final aí que a gente viu, tá? Então, peguem este documento TXT, tá? É esse MBox Short, tá aqui. Ele tá todo em inglês, como vocês podem ver, tá? É isso aqui. Não alterem o conteúdo, absolutamente nada, tá? E como tá aqui, esse arquivo tá lá naquele Docs, lembra que eu mostrei aqui antes, aqui no Moodle, já tá lá. Tá, vamos fechar isso aqui, vamos voltar ali para o Moodle, tá aqui, ó, nesse Docs Apoio, aula 30/11, hoje, Docs Apoio.zip, tá? Tá aí dentro, tem 3 documentos aí dentro, tá? Tem o MBox Shorts, tem o MBox e tem um outro que é aquele que a gente usou anteriormente, uma entrada lá, tá? Então, eu quero que vocês pensem nisso aqui agora. Lê o conteúdo desse arquivo como? Como você achar melhor, seja com o método read, seja com o método readlines, o que você considerar relevante. A escolha é sua. E retorne apenas as linhas que começarem com a palavra from. Tá? Então, aqui é o 44. O resultado é este daqui. Como vocês podem ver, tá? Eu estou executando, ele só está, eu mostro aqui de novo, tá? O arquivo está aqui, ó. Como vocês podem ver, isso aqui são cabeçalhos de e-mails. Então, aqui, linha 1 tem aqui from. Depois não tem mais. Qual é o próximo from aqui? Vamos até usar aqui um Ctrl F. From. Tá? É que comece com. Então, vejam, linha 3 vai mostrar? Não. Linha 7 vai mostrar? Não. De jeito algum. Tá? Então, linhas que comecem. Aqui sim, ó, 38. Stephen.Marquardt. Ok? Temos aqui, ó, o Stephen Marquardt. Tá aqui mostrado. E por aí vai. Tá? Depois a gente pode até voltar aqui, porque aqui ele não tinha. Aliás, está aqui, ó, o Stephen Marquardt, desculpe, está aqui. Tá? Foi o primeiro. Tá? Aqui de novo ele mostrou. Agora aqui temos o Lewis, como vocês podem ver aqui.
tá? E tá aqui, ó. Então mostrou. E por aí vai. Ou seja, a ideia é ler todo esse documento e só mostrar, como está aqui, as linhas que começarem com a palavra from, tá? São agora 9h30. Esse aqui, como é um pouquinho mais complexo, vou deixar aqui 15 minutos, tá? Então, daqui 15 minutos, 9h45, eu volto aqui para mostrar aí o código para vocês. Vou deixar aqui, tá? O arquivo está lá no Moodle, só baixar e executar o seu código. Até daqui a pouco, pessoal.
Bom, vamos lá então, pessoal. Voltar aqui e dar uma olhadinha no código deste programa, 44. Vocês já viram ali o resultado, né? A gente já executei aqui, ele trouxe esse resultado aqui para vocês, como vocês podem ver. E o que a gente vai fazer aqui então agora é, como eu disse, dar uma olhadinha aí no código, tá? E vejam aqui que nós temos aqui literalmente aí um código muito pequeno, tá? Tanto que ele mostra aqui, ó, 2 vezes, tá? Como vocês podem ver, nós temos aqui um determinado resultado, temos aqui um separador, tá? Por motivos que eu vou explicar daqui a pouquinho. E temos aqui, mais uma vez, esse resultado. Vocês podem perceber que nós temos aqui exatamente, né, os mesmos resultados, tá? Então, são 2 maneiras aí da gente fazer, tá? E como vocês podem ver, pessoal, super simples isso daqui. Não sei se vocês conseguiram fazer, o que vocês pensaram, mas vejam aqui na primeira forma, ou no primeiro momento, que a gente tem aqui o quê? Abrimos o arquivo, tá? Poderia ter colocado aqui o R, poderia, tá? Ou seja, colocar no read, né? O modo de leitura, poderia. Preciso? Não. Não preciso colocar, por quê? Opa, isso aqui a gente não apaga não, aí. Não preciso colocar, porque como eu mostrei na semana passada, quando a gente não coloca nenhum parâmetro, quando a gente deixa só o nome do arquivo, o Python, por padrão, abre no modo leitura, apenas no modo leitura. É uma questão de proteção, né? Ou seja, você, programador, vamos imaginar, esqueceu, não colocou ali o modo, então o Python, por uma questão de segurança, repito, abre apenas no modo leitura. Então a gente abre. E aí o que eu estou fazendo aqui? Eu estou lendo linha a linha, tá? Neste arquivo. E se a linha começa com from, eu mostro a linha, tá? E depois, tá aqui, né? Se a linha começa com from, mostro, faço esse for e depois, claro, fecho aqui o documento. E na parte de baixo, eu estou fazendo exatamente a mesma coisa, só que eu estou usando aqui o read lines. Tá? Ou seja, na parte de cima, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma espécie de leitura forçada do arquivo, que dá para fazer, tá? Não é muito recomendado em primeiro lugar, mas é plenamente possível que você já vá direto ao ponteiro e faça isso daqui. Né? Faça essa leitura. De toda sorte, a maneira mais correta é essa segunda. Ou seja, eu abro o arquivo, tá? Também no modo apenas leitura. Como que eu sei? Repito que está no modo leitura. Está no modo leitura porque não tem lá nenhum outro parâmetro ali no final, tá? Pego o conteúdo linha por linha deste arquivo. Como vocês podem ver, estou usando aqui o readlines. Portanto, esta variável, aqui já não é mais um ponteiro, mas aqui nós temos uma variável chamada conteúdo arquivo. Esta variável é uma lista, e é uma lista que contém todas as linhas deste documento mbox-short. Todas. Então, tá tudo aqui. E aí eu faço um for. Né? Um for numérico aqui. Vejam que aqui no primeiro, aqui na linha 2, eu estou fazendo um for já com o próprio conteúdo, linha a linha. Aqui eu estou fazendo um for numérico, tá? Em que? No range, com o tamanho da lista. Eu não sei quantas linhas a lista tem. A lista pode ter 100 ou a lista pode ter 1000 linhas. Tá? Claro que se a gente abre aqui o documento, a gente sabe quantas linhas tem, porque a gente vem aqui e vê que ele tem aqui, ó,
2.000 linhas? Não, não chega a tanto. Quase. 1.911 linhas. Mas, em princípio, eu não sei. Em princípio, eu não sei quantas linhas ele tem. Então, eu coloco aqui um for e no range, né? Ou seja, naquela variação numérica de 0 até o tamanho menos 1. Ou seja, nós vimos ali que tinha 911, tá? Até abre aqui, tá aqui do lado, ó, 1911. Tá? Então, se eu coloco 1911 aqui, ele daria um erro, então tem que ser 1910, porque vocês já sabem que o range é de 0 até a última menos 1. Então, eu estou usando o len, maravilha, tá? Para saber o tamanho desta lista, né? Lembrando, isso aqui é uma lista, então estou sabendo, estou buscando, eu não sei inicialmente. E depois eu faço exatamente a mesma comparação que eu fiz antes. Se na lista, como a gente vê aqui, na posição I, e a posição I vai começar com 0, né? O primeiro item da lista tem o índice 0. Depois tem o índice 1, depois tem o índice 2, depois tem o índice 3. Portanto, se para cada um desses itens, que repito, é uma lista, mas se ele começa com from, então eu mostro aquilo dali. E se não começar? Bom, eu não preciso ter um else aqui. Eu só tenho uma condição. A minha condição é, começa com a palavra from, começa, então mostra. Se não começar, não faz nada, passa para o próximo. Então é só isso aqui para fazer um programa que quando você lê de repente a primeira vez, você pensa assim, meu Deus, o que eu faço? Tá? Ou seja, retorne apenas as linhas que comecem com a palavra from. Eu não tenho de fazer força nenhuma. Eu só tenho de me lembrar que existe um método que faz justamente isso para mim, que é o método starts with. Então, como está aqui, se o conteúdo naquela posição X, quer dizer, qual é aquela posição? Não sei, é a posição do for. O for está lendo linha por linha. Ele, na verdade, ele já leu, né? Ou seja, aqui com read lines ele já leu. Portanto, esta lista essa lista teria 1911, como a gente viu, itens. Então, em cada um desses itens, repito, ele está fazendo isso daqui. E se o início daquele item começar com a palavra from, ele mostra aquele conteúdo. Se não, ele pula. Tá? Só isso. Não precisa... E claro, aí no final é que a gente fecha o documento. Não precisamos fazer mais nada. Tá? E para a gente fechar a aula de hoje, a gente tem mais um próximo aqui. Tá? Eu vou já até avançar aqui rapidinho. Mas como está aqui, ó, corrija o programa anterior de maneira que não haja uma linha em branco no resultado mostrado pelo programa. Porque vocês viram aqui, ó, em cada linha from, ele pula uma linha. Ele está sempre pulando, e não importa a maneira. Seja a primeira maneira mais direta, digamos assim, nós temos aqui o nosso separador, e temos aqui a nossa segunda maneira, ele está sempre pulando uma linha. Então aqui nós temos o 45, que é para fazer isso daqui. Tirando uma linha. Ele está pulando uma linha, a gente tem de tirar esta linha. O resultado é exatamente o mesmo, como vocês podem ver aqui. Tá? O que está ali antes do separador é igual, então só avançar até aqui, ó, vocês já podem perceber, tá, que o resultado é exatamente igual, que é isso que eu quero, é isso que a gente espera. Qualquer um de nós, quando vai ver o resultado de um programa, a gente não espera isso daqui, pulando uma linha. A gente espera isso daqui, que é o normal. Como é que eu corrijo o anterior, tirando essa linha em branco? Aí, para resolver isso, você precisa se lembrar de um detalhe que eu disse em aulas anteriores sobre este método readlines. Em um dos slides anteriores, da semana passada, eu coloquei exatamente essa frase. Falei, vocês têm de tomar cuidado com isso. Então, vamos dar uma olhadinha aqui? Tá aqui, ó. Tá? O que a gente tem de fazer? Vejam aqui, eu vou pegar esse, vou copiar para lá, só para a gente comparar. Esse é o 44. E aqui está o código do 45 que retira, repito, a linha. Vejam a diferença. Aliás, não vou nem colocar isso, vou colocar esse aqui, que é o
a maneira igual, digamos assim, tá? Que dá na mesma aqui, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou acrescentando uma linha, que agora é a linha 11. Essa linha aqui, ó. E eu comentei isso com vocês em aulas anteriores. Em aulas anteriores, eu não sei se foi na quinta ou na quarta da semana passada, portanto, ou na última aula antes dessa de hoje, ou na penúltima, tem um item, tem um slide que tem uma frase que diz mais ou menos assim: cuidado ao usar o método readlines, porque nós teremos um contra/n no final. E você, programador, precisa remover este contra/n do final. Tem isso aí. Dê uma olhadinha nesse material, se você não se lembra desse detalhe. E o que nós estamos fazendo ali com rstrip é exatamente isso. Estamos removendo esta contra/n que está ao fim. E mesmo que você não se lembrasse, você precisa se lembrar e precisa saber, até porque isso eu já falei inúmeras vezes, que todas as vezes que a gente passa para uma nova linha, significa dizer que aqui, ó, no fim da linha 1, eu vou colocar aqui entre parênteses, mas é como se aqui tivesse um contra/n. Nós não vemos, mas o Python vê. Tá? Literalmente, aqui eu vou tirar o parênteses porque ela estaria aqui, ó. Para o Python é isso que ele vê. E aqui é a mesma coisa, tem outra bem aqui, que nós não estamos vendo, mas ela está aqui. E aqui na linha 3 tem outra que está aqui. Portanto, na primeira versão, quando nós pedimos para o Python, que é a 44 que está aqui, para o Python mostrar, se a linha começar com from, mostre a linha. Ele mostra a linha. Só que na linha tem um contra/n aqui no final. Ele está mostrando isso. É por isso que ele pula uma linha toda vez. É por isso que aqui, quando a gente executou, o anterior tem aquela linha em branco. Né? Ou seja, entre cada e-mail aqui, nós temos uma linha em branco. Ele está pulando porque aquele contra/n está lá. Agora, quando eu venho aqui no 45, pera, cancela, não é para fechar ainda não. Tá? E agora vamos tirar aqui o código, tá? Quando eu vim aqui e digo, ó, para cada linha no arquivo, a linha, eu quero que ela tire, que ele faça o rstrip. Então, para todas as linhas, eu já estou tirando o contra/n. E aí, se a linha começar, eu faço isso. E eu poderia até melhorar o meu programa colocando este código dentro do meu if. Ele fica mais rápido. Porque quando ele está na linha de cima, eu estou tirando o contra/n de absolutamente todas as linhas. Não importa se começa com from ou não. Tá? Não importa se começa. Quer dizer, ele leu essa daqui, leu. Tem um contra/n? Tem. O que ele fez? Tirou. Só que eu não preciso tirar. Eu preciso tirar apenas naquelas que começam com o from. Então, aqui ainda melhora agora. Tá? Ou seja, eu estou aqui, deixa eu fechar esse documento, ele vai pedir para eu guardar, eu vou dizer que não. Tá? E aqui, na hora que eu executo, tá? Aqui eu repito, né? A gente nem vai ver a diferença, mas tem uma diferença. De novo, nós temos aqui um arquivo de 1000 linhas, 2000 linhas quase, né? 1911 linhas, e a gente praticamente não vê diferença desta linha aqui, tá? Deste código está antes ou depois do if. Ele vai ter uma diferença, a gente consegue medir, mas visualmente a gente não vê. Agora, imagine se em vez de ter 2000 linhas, aquele arquivo tivesse 2 milhões de linhas, ou até mais. Aí a gente poderia perceber, inclusive visualmente, um pouquinho mais rápido. Tá? Então, é isso, a gente resolve esses problemas dessa maneira, usando os métodos, em vez de olhar aqui e dizer, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? Tá? O que a gente pode fazer simplesmente é usar um método para resolver o problema. E nós temos aqui um código de 5, 6 linhas
que faz tudo. A gente ainda poderia tirar, a gente poderia, em vez de arquivo open, a gente poderia usar o with nessa situação, tá? Diogo, diga o que vos aflige. Olá, professor, só uma dúvida. Só pronto, para ter a certeza, o RStrip faz exatamente o mesmo que o readline, só que elimina os barra N que costuma haver entre as linhas, certo? Aquele espaço entre linhas que costuma haver. Exato, Ok. exato, exato, perfeito. Na verdade, eu só complemento, Diogo, colocando assim, não é só o contrabarra, ele tira qualquer coisa que não seja um caractere visível, digamos assim. Então, claro que neste contexto aqui, e aí eu peço até desculpas aí para o pessoal, a gente está aqui, já passamos um pouquinho, mas enfim, é uma dúvida relevante. Nesse contexto, o que tem ali, veja que quando eu coloco aqui para ele para o último caractere da linha, ele para ali. Então tem aqui um contrabarra N, que eu repito, a gente não vê, e é isso que ele tira. Agora, imaginemos que tivesse isso aqui, ó. Isso aqui são espaços, eu estou aqui com a barra de espaço, e aqui no final tivesse um contrabarra N. Então, o R-strip, ele tiraria não só o contrabarra N, mas ele tiraria todos esses espaços. Tanto que vejam ali, ó, eu não sei se vocês conseguem visualizar muito bem aqui pelo vídeo, mas quando eu seleciono aqui, aparecem os pontinhos. Eu não sei se vocês estão vendo aqui os pontinhos, tá? Nesse trecho selecionado, que é a prova de que existe ali, digamos assim, algo, né? Que são os espaços em branco, é claro, que para nós, humanos, é espaço em branco. Então, o que o R-strip vai fazer é isso. Ele vai ler essa primeira linha, esses primeiros caracteres, e aqui ele vai chegar e falar, bom, daqui para frente só tem caracteres que aquele humano não consegue enxergar. Então, eu vou retirar esses caracteres e o que ele faz, então, é isso. Assim como o left strip, né, que é o L strip, se fosse o contrário, se tivesse desse jeito aqui, ó, e eu pedisse para mostrar, ele mostraria com o from exatamente alinhado com o return path da linha seguinte. Porque o que o L strip faz é remover esses espaços que vocês conseguem ver, imagino e espero que consigam ver aqui esses pontinhos, ele faria isso daqui. Aqui, por exemplo, ó, nós temos aqui antes do by, nós temos esses espaços. Vocês estão vendo aqui, tem alguns espaços aqui em branco. Se nesta linha 4 eu usar o L-strip e pedir para mostrar, o que, que eu vou ver na tela? Eu vou ver isso daqui, ó. Porque o L-strip remove da esquerda, óbvio, e o R-strip, né, o right strip, vai remover da direita. Opa, que foi o que eu pedi para ele fazer aqui, para ele remover, porque assim ele removendo, neste meu contexto, ele tira o contrabarra N e aí ele não pula duas linhas no caso, né? Não seria só uma, porque aqui na verdade ele está pulando duas, né? Quando ele tem aqui, por exemplo, esse edu aqui, né? Ele pula uma linha e vem para cá, essa aqui, e aí ele pula de novo e aí ele mostra isso daqui. Né? Então, na verdade, até eu falei um pouquinho errado, em vez de ele pular duas linhas, aqui ele está pulando só uma, que é o normal. Quer dizer, dessa linha aqui, por exemplo, ele passa para a próxima. Porque eu removi, repito, aquele contra-barra N da última, aqui, né? Daquele finzinho. Tá ok? Então é isso, pessoal. A gente continua, então. Né? Terminamos aí, tem alguns exercícios, como eu disse. Mas a gente vou passar esses exercícios para vocês, então a gente continua com os exercícios na quarta-feira, depois de amanhã, tá ok, pessoal? Boa noite a todos, bom feriado para vocês amanhã, e a gente se vê então na quarta, pessoal. Valeu, tchau, tchau.